1937, Berlim. Nesse ano, a farmacêutica Temmler-Werke lançou um produto que mudaria o curso da guerra. O nome era Pervitin. À primeira vista, um pequeno comprimido branco em uma embalagem comum. Mas na prática, uma arma química em forma de pílula. O que havia dentro de cada tablete? Metanfetamina pura. Hoje conhecemos essa substância como crystal meth. Naquela época, era apenas medicina legalizada. A droga não era uma invenção alemã recente. Químicos japoneses já haviam sintetizado a metanfetamina em 1893. Anos depois, em 1910, ela ganhou o formato de comprimido. Mas a versão da Temmler-Werke foi a que dominou o mercado. A empresa promoveu o Pervitin como um suplemento milagroso para o dia a dia. Os anúncios eram diretos. Eles prometiam energia ilimitada, confiança inabalável e perda de peso rápida. O consumo disparou entre civis. Estudantes usavam para passar noites em claro. Operários tomavam para aguentar turnos duplos nas fábricas. Até donas de casa consumiam o comprimido para manter a disposição nas tarefas domésticas. Nas farmácias da Alemanha, o acesso era livre. Não existiam receitas, não existiam restrições. Por que o Pervitin se tornou o combustível do regime? A resposta é simples. Ele eliminava a fraqueza humana. A cúpula militar nazista começou a observar os efeitos de perto. Eles notaram que os usuários não sentiam cansaço. O medo desaparecia. O foco se tornava absoluto. No quadro visual da época, soldados testados em laboratório marchavam por quilômetros sem pausas. Ouve-se apenas o ritmo mecânico das botas no asfalto. O exército realizou testes de campo rigorosos. Os resultados foram alarmantes. Homens sob o efeito da droga não precisavam dormir. A fome era suprimida completamente. Eles não hesitavam diante do perigo e não sofriam colapsos nervosos sob pressão extrema. Era como girar uma chave na mente humana. De repente, os homens se tornaram máquinas de combate. A eficiência era alta demais para ser ignorada. O alto comando nazista tomou uma decisão definitiva. O Pervitin foi oficializado como item de suprimento militar. Em 1939, a ordem foi dada. A produção em massa começou imediatamente. A Temmler-Werke recebeu instruções para operar em escala industrial. Milhões de pílulas foram fabricadas em tempo recorde. O objetivo era claro. Cada soldado alemão deveria ter o poder da metanfetamina no bolso. A guerra estava prestes a começar, e o exército não pretendia parar para descansar. 35 milhões de comprimidos. Esse foi o estoque mobilizado pelos farmacêuticos militares alemães apenas para a invasão da França em abril de 1940. A medicina militar nazista acreditava ter encontrado o combustível definitivo. Periódicos médicos da época publicavam artigos exaltando o Pervitin. O argumento era técnico. A droga aumentava o espírito de luta e a disposição para correr riscos fatais. Por que os generais apostaram em uma droga? Eles precisavam de resistência sobre-humana. A resposta veio na forma de metanfetamina pura. À primeira vista, um medicamento comum, mas na prática, uma arma química de controle cerebral. O Pervitin tornou-se peça central do plano de guerra. O soldado comum consumia 2 ou 3 pílulas de uma vez. O efeito era imediato. Homens marchavam 50 quilômetros sem fazer uma única pausa para descanso. Motoristas de tanques dirigiam noites inteiras com foco absoluto. No ar, pilotos de caça executavam missões em estado de alerta total. Na filmagem da época, nota-se: os soldados possuem olhares fixos e movimentos mecânicos. Um médico do exército alemão resumiu a estratégia em uma frase: nossa arma secreta não é o tanque, é a pílula. O comprimido era barato, leve e agia rápido no sistema nervoso. O exército deu nomes específicos à droga. Chamavam de Stuka-Tabletten, em referência aos bombardeiros de mergulho, ou apenas pílulas da coragem. Os soldados criaram seus próprios apelidos. O mais comum era Panzer-Chocolade, ou chocolate de tanque. Em muitos casos, a substância vinha misturada em barras de doce para facilitar a ingestão contínua durante o combate. Não havia tempo para comer ou dormir.
Mas isso era apenas o começo. Essa dependência química sustentava o conceito da Blitzkrieg. A tradução é direta: guerra relâmpago. O plano exigia velocidade máxima, golpear rápido, golpear com força e não deixar o inimigo respirar. Tanques, aviões e infantaria cruzavam fronteiras em um ritmo que a logística humana normal não permitiria. Ouve-se o som dos motores que nunca desligam. As divisões Panzer avançavam enquanto o exército francês tentava entender o que estava acontecendo. O inimigo colapsava antes mesmo de organizar uma defesa. O Pervitin garantiu aos nazistas uma vantagem temporária e artificial. Não havia margem para erro no cronograma de Berlim. Os eventos aceleraram e o mundo assistiu ao avanço motorizado mais rápido da história. A fadiga foi eliminada por decreto médico. Assim, a máquina de guerra se manteve ligada. 1940. A guerra convencional havia acabado. O conflito exigia um novo tipo de soldado. Alguém capaz de ignorar o sono por dias, suprimir a dor física e operar com a precisão de uma engrenagem. Por que o exército alemão avançava sem parar? A resposta estava em pequenas pílulas. O nome era Pervitin. À primeira vista, um medicamento comum. Mas na prática, metanfetamina pura em tabletes. As tripulações dos tanques consumiam as pastilhas para manter o foco. Eles permaneciam em alerta por 3 ou 4 dias consecutivos. Dentro do metal quente dos blindados, o cansaço desaparecia. O ritmo era frenético. O mesmo cenário se repetia nos céus. Pilotos da Luftwaffe, especialmente as tripulações de bombardeiros, cruzavam a Europa sob o efeito da droga. Alguns voavam por 8 ou 10 horas seguidas. Eles despejavam as bombas, faziam um retorno e voavam imediatamente para a base. Sem pausas, sem descanso. Na terra, o esforço era ainda mais bruto. A infantaria marchava por 36 horas ou mais. Os soldados carregavam equipamentos pesados através de florestas densas, neve ou lama profunda. Mesmo exaustos, ainda tinham energia para o combate imediato. No vídeo, nota-se: as colunas de marcha não interrompem o passo. Algumas unidades percorreram mais de 80 quilômetros em apenas 2 dias. Isso aconteceu durante a invasão da França. O exemplo mais impactante ocorreu em maio de 1940. Foi o avanço pela floresta das Ardenas. Estrategistas franceses acreditavam que aquela área era intransponível para tanques. Eles consideravam o terreno difícil demais para uma ofensiva mecanizada. Mas os alemães fizeram o impossível. E fizeram rápido. As forças alemãs romperam as defesas nas Ardenas em tempo recorde. O movimento paralisou as tropas britânicas e francesas. O elemento surpresa foi total. A maioria daqueles soldados nazistas não dormia há dias. Eles eram sustentados por um suprimento constante de metanfetamina. Comandantes recebiam instruções específicas. Cada soldado deveria tomar 2 tabletes de Pervitin por dia. Em situações de combate intenso, a dose era aumentada. Mas isso era apenas o começo. A droga cobrava um preço alto. O efeito passava e o colapso chegava. Quando o Pervitin perdia a força, os efeitos eram brutais. O sistema nervoso entrava em pane, o corpo simplesmente desligava. Assim terminou o surto de energia artificial. 1940. O efeito colateral começou a cobrar o preço no campo de batalha. Soldados sentiam tonturas repentinas, paranoia e fraqueza extrema. Alguns desabavam no meio do combate, com os músculos paralisados e os olhos fixos no vazio. Por que as tropas de elite estavam quebrando? Parecia cansaço acumulado, mas a causa era o fim do efeito químico no sangue. Soldados tornavam-se agressivos sem motivo. Outros ficavam completamente confusos, esquecendo como manusear o próprio fuzil. No quadro geral, notava-se o caos, homens gritando com fantasmas e disparando contra o nada. Alguns soldados sofriam alucinações nítidas. Eles acreditavam que estavam sendo caçados por inimigos invisíveis ou cercados em campo aberto. O medo era real, mas o perigo não existia. Esquadrões inteiros precisaram ser retirados da linha de frente. O motivo era o crash químico, que atingia todos ao mesmo tempo.
A unidade militar deixava de funcionar em questão de minutos. Relatórios médicos da época descrevem cenas brutais. Soldados em estado de insanidade, tremendo de forma incontrolável e recusando ordens diretas. Eles gritavam que o inimigo estava nas paredes. À primeira vista, eram heróis incansáveis, mas na prática, eram dependentes químicos em colapso. No final de 1940, os médicos militares emitiram os primeiros alertas oficiais. Os documentos registravam casos graves de vício, psicose e colapsos emocionais violentos. O diagnóstico era sombrio. A câmera registra os registros médicos da Wehrmacht, páginas cheias de descrições de surtos psicóticos. Mesmo com as evidências de danos cerebrais, o alto comando não recuou. O exército continuou distribuindo as pílulas para as tropas. Para os generais, o desempenho superava a vida dos soldados. Não havia caminho de volta. O exército estava viciado na própria eficácia. O Pervitin não apenas aumentava a velocidade ou a força dos soldados alemães. A metanfetamina transformava a psicologia da tropa. Ela tornava os homens mais violentos e indiferentes ao sofrimento alheio. Esse efeito era amplificado dentro da SS, a organização responsável pelas maiores atrocidades do conflito. Por que a SS se tornou o rosto da crueldade extrema? O grupo não era uma unidade militar comum. Seus membros juravam lealdade absoluta a Hitler e recebiam treinamento para obedecer ordens sem qualquer questionamento. Eles controlavam os esquadrões da morte e os campos de extermínio, como Auschwitz, Treblinka e Majdanek. Registros históricos apontam um fato decisivo. Muitos oficiais da SS eram dependentes químicos. Eles não usavam apenas metanfetamina. O consumo de morfina e outros opioides era disseminado entre as patentes. Essa combinação criava uma química perigosa no organismo. A metanfetamina gerava alerta total e agressividade explosiva. A morfina causava dormência física e bloqueio emocional. Juntas, essas substâncias formavam soldados capazes de executar massacres sem hesitação. À primeira vista, era uma estratégia de guerra, mas na prática, era uma desumanização química. Médicos nazistas defendiam o uso das drogas para manter as tropas frias. Outros ignoravam os efeitos colaterais. O foco estava exclusivamente nos resultados militares e na eficiência das execuções. Dentro dos campos de concentração, o cenário era ainda mais sombrio. Médicos como Karl Klauberg e Eduard Wirtz tratavam prisioneiros como objetos de laboratório. Em Auschwitz, Dachau e Sachsenhausen, as vítimas recebiam injeções forçadas de metanfetamina. O objetivo dos testes era técnico. Os médicos queriam saber quanto tempo um ser humano resistia sem comida ou descanso. Na filmagem da época, nota-se: os prisioneiros mal conseguem ficar de pé. Os experimentos eram levados ao limite extremo. Alguns detentos eram forçados a realizar exercícios exaustivos até que o coração parasse de bater. Em Dachau, prisioneiros eram submetidos ao congelamento em tanques de água gelada. Os médicos injetavam metanfetamina para tentar prolongar a vida das cobaias durante a agonia. Ouve-se o silêncio dos relatórios médicos sobre as mortes. Não havia margem para piedade. O uso das drogas facilitou o funcionamento da máquina de extermínio nazista. Assim terminou o experimento químico mais sombrio da história. Centenas de prisioneiros foram submetidos à fome enquanto estavam sob efeito de Pervitin. O objetivo era testar se a droga manteria o corpo vivo por mais tempo sem alimento. A maioria morreu em agonia. Os órgãos paravam. O sistema colapsava. Por que a disciplina da SS desmoronou? À primeira vista, eram soldados de elite, mas na prática, eram viciados em surto. Os próprios oficiais estavam tão mergulhados no uso de metanfetamina que perderam o contato com a realidade. No campo de Majdanek, a paranoia ditava as regras. Guardas da SS sofriam alucinações constantes. Eles gritavam com sombras nos cantos dos blocos. Imaginavam que prisioneiros esqueléticos planejavam ataques coordenados.
Na filmagem de arquivo, nota-se: soldados cambaleiam e gesticulam para o vazio. Um guarda da SS disparou diversas vezes contra um grupo de prisioneiros parados. Ele alegou que ouvia vozes sussurrando dentro de sua cabeça. As vítimas estavam em silêncio absoluto. Era a metanfetamina agindo no sistema nervoso. Outro registro descreve um oficial em convulsão. O homem tremia violentamente, incapaz de se manter de pé. Segundos depois, ele entrou em um estado de fúria cega. Espancou um prisioneiro até a morte com as próprias mãos. Testemunhas relataram que ele espumava pela boca. Foi um colapso psicótico induzido pela droga. 1943. Nesse ano, o abuso de substâncias na SS tornou-se um problema oficial. A liderança nazista começou a receber relatórios alarmantes. Os documentos descreviam oficiais como instáveis, imprevisíveis e completamente insanos. Eles não estavam mais apenas seguindo ordens do Comando Central. Eles praticavam atos de violência pessoal e gratuita, para alimentar o próprio sadismo. Mas já era tarde demais para conter o surto. O alto comando nazista tentou reduzir a distribuição de Pervitin entre a SS. A medida falhou. O dano cerebral e psicológico era irreversível. Aqueles homens estavam viciados e suas mentes haviam apodrecido por dentro. É comum acreditar que apenas a ideologia movia a crueldade nazista. Mas as drogas foram o combustível invisível. A metanfetamina não criou o ódio, mas apagou a linha final entre a disciplina militar e a selvageria total. A droga deu a eles energia e foco para o extermínio. Provocou a raiva necessária para sustentar a brutalidade por anos a fio. Sem o Pervitin, a escala do horror dificilmente seria a mesma. Aqui o limite da sanidade foi rompido. Adolf Hitler. Quase ninguém sabe que ele não apenas drogava seu exército. Ele mesmo consumia substâncias pesadas todos os dias. Não era um hábito ocasional, era uma rotina sistemática e destrutiva. Como um ditador se tornou um dependente químico? A resposta está em um homem, Theodor Morell. Ele era o médico pessoal do Führer. Na prática, Morell agia como um traficante de jaleco branco. O círculo íntimo de Hitler desprezava o médico. Alguns o consideravam perigoso, outros o viam como uma piada de mau gosto. Mas Hitler confiava nele cegamente. O protocolo era simples. Hitler sentia uma dor de cabeça, uma cólica estomacal ou cansaço. Morell abria a maleta. Hitler exigia resultados imediatos. Ele acreditava que as injeções o tornavam um super-homem. Entre 1941 e 1945, Morell administrou mais de 80 substâncias diferentes no ditador. À primeira vista, eram apenas vitaminas, mas na prática, eram narcóticos pesados. Os registros médicos revelam a escala do abuso. Hitler recebia coquetéis químicos que incluíam metanfetamina pura. Não eram doses baixas, eram misturas potentes aplicadas várias vezes ao dia. Na filmagem da época, nota-se: Hitler não consegue parar de balançar o corpo ou mover as mãos. Morell injetava Eucodal. Trata-se de um opioide sintético muito próximo da oxicodona atual. Hitler também consumia Pervitin regularmente. Mas a lista não parava nos comprimidos e agulhas. Para tratar problemas de garganta e sinusite, o ditador usava cocaína em pó. Para manter o ritmo de trabalho, recebia doses de cafeína e glicose diretamente na veia. À noite, o cenário mudava. Hitler tomava barbitúricos para conseguir apagar. O corpo dele era um laboratório químico em guerra constante. O médico foi além do que a medicina convencional permitia. Morell aplicava extrato de sêmen de touro em Hitler. O objetivo era aumentar a virilidade e a resistência física. Parece absurdo, mas os diários de Morell confirmam cada aplicação. Os eventos aceleraram. Em 1944, o declínio físico era impossível de esconder. No quadro, o rosto de Hitler está pálido e inchado. O homem que pregava a pureza racial estava completamente intoxicado por dentro. Assim, o regime se sustentava sobre agulhas. Nas gravações da época, o detalhe é nítido.
Adolf Hitler treme. O sinal mais evidente está na mão esquerda. Em um registro famoso, ele tenta esconder o tremor posicionando o braço atrás das costas. A postura é encurvada e fraca. O rosto parece uma máscara de tensão, congelado e sem vida. Eram sinais físicos de efeitos colaterais severos ou de uma crise de abstinência. A mudança atingiu a voz. O ritmo da fala oscilava de forma errática. Em um momento, as palavras saíam rápidas demais. No instante seguinte, o discurso se tornava lento e arrastado. O humor era uma granada sem pino. Ele alternava entre uma euforia absoluta e surtos de raiva contra seus assessores. Gritava. Acusava todos de traição. Como o ditador tomava decisões? À primeira vista, um líder estrategista. Mas na prática, um homem com um raciocínio fragmentado. Hitler perdeu a lucidez. Ele passou a ignorar os relatórios dos generais e rompeu a confiança com o alto comando. Mesmo com o Exército Vermelho avançando, ele insistia: a Alemanha ainda venceria. O discurso mudou para promessas de armas secretas e soluções milagrosas. Historiadores apontam que esse delírio foi alimentado diretamente pelo coquetel químico em seu sangue. O médico Theodor Morell não parava. As injeções eram diárias, muitas vezes aplicadas várias vezes ao dia. No início de 1945, a dependência era total. O corpo de Hitler entrou em colapso. O quadro visual era de pura decadência. No vídeo, nota-se: a pele está pálida e coberta de suor frio. Os dentes apodreciam. Ele sofria de espasmos estomacais constantes e insônia crônica. O tremor não parava mais. Onde estava o líder do Reich? Ele se trancou no Führerbunker, no subsolo de Berlim. Enquanto a cidade acima era reduzida a escombros por bombas soviéticas, ele movia divisões militares que não existiam mais. As ordens não faziam sentido tático. Hitler mal funcionava como ser humano. A paranoia tomou conta de tudo. Ele se sentia cercado por conspiradores e evitava reuniões militares importantes. Ficava isolado, cercado apenas por oficiais que diziam apenas o que ele queria ouvir. Morell continuava lá, preparando a próxima seringa. 30 de abril de 1945. O fim chegou em uma sala subterrânea. Hitler tirou a própria vida. Naquele momento, ele era um homem destruído física e mentalmente. O Tribunal da História registrou o colapso. 1944. O ano em que a máquina de guerra alemã parou de funcionar. O exército, que antes parecia invencível, agora recuava em todas as frentes. Cidades inteiras viravam escombros sob bombas aliadas. Milhares de soldados morriam todos os dias nas trincheiras. O combustível acabou, a comida desapareceu, as fábricas pararam de produzir. Mas a liderança nazista não aceitava a realidade. Por que o comando do Reich ignorava o óbvio? A derrota era inevitável. Mas eles criaram um isolamento total feito de mentiras e substâncias químicas. No leste, o Exército Vermelho esmagava as divisões alemãs com uma força brutal. No oeste, as tropas aliadas avançavam pela França após o desembarque na Normandia. Berlim sofria ataques aéreos quase todas as noites. Nas ruas, os civis alemães passavam fome e congelavam no inverno. O medo era a única coisa que restava para a população. Enquanto isso, a quilômetros de profundidade, o cenário era diferente. Abaixo da chancelaria do Reich, no bunker de Hitler, os líderes fingiam que a vitória ainda era possível. Eles discutiam mapas de divisões que não existiam mais. Parte dessa ilusão vinha de seringas e pílulas. Muitos ali estavam sob efeito constante de drogas pesadas. A cúpula nazista entrou em uma espiral de autodestruição. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, não conseguia mais dormir sem sedativos. Ele tomava pílulas todas as noites para apagar a consciência. Goebbels tinha 6 filhos. Em 1945, ele aceitou que as crianças não teriam futuro. No bunker, ele elogiava Hitler em público. No privado, organizava o assassinato de toda a sua família. Heinrich Himmler, o chefe da SS, seguia um ritmo diferente. Ele usava estimulantes para tentar gerenciar departamentos que já estavam em colapso total.
Na filmagem da época, nota-se: Himmler parecia inquieto, os olhos fixos e o corpo tenso. Mesmo assim, ele começou a trair o regime. Ele buscava contatos secretos para negociar sua própria pele com os aliados. O caos dominou o centro do poder. Oficiais discutiam nos corredores estreitos e abafados do bunker. O cheiro de suor e mofo impregnava as paredes de concreto. Alguns generais fugiam de Berlim escondidos em carros civis. Outros permaneciam no subsolo apenas por medo ou uma lealdade cega que beirava a loucura. À primeira vista, um governo organizado, mas na prática, um grupo de homens drogados esperando pelo fim. As discussões viraram gritos. Ordens contraditórias eram enviadas para tropas que já haviam se rendido. Ninguém mais confiava em ninguém. Os aliados estavam a poucos quilômetros do centro da capital. O barulho da artilharia russa já era ouvido dentro das salas de reunião. Não havia mais margem para erro. O império, que duraria 1000 anos, estava reduzido a alguns cômodos de concreto armado. Assim terminou a ilusão do comando nazista. Ideologia. Esse foi o verdadeiro motor do mal nazista. O sistema se baseava no racismo, no antissemitismo e na busca pelo controle total. As decisões de invadir nações, exterminar populações inteiras e erguer campos de extermínio partiram de homens convictos, pessoas que acreditavam naquela doutrina. As drogas não criaram o ódio, mas potencializaram a destruição. Por que o exército alemão avançava com tanta ferocidade? Parecia uma força imparável, mas a resposta estava em pequenos comprimidos. A metanfetamina não causou a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ela transformou a máquina de guerra nazista em algo mais rápido e agressivo. Nas mãos de um regime movido pela violência, o Pervitin funcionou como combustível em um incêndio. Após 1945, o mundo descobriu a extensão do vício. Milhões de tabletes foram produzidos durante o conflito. Registros médicos, depoimentos e documentos militares oficiais confirmaram os fatos. O que antes era tratado como boato se tornou prova histórica. Do soldado na lama ao oficial no gabinete, o uso de drogas era uma rotina sistemática. No quadro, pilhas de prontuários médicos capturados, eles revelam a dependência química da elite do Terceiro Reich. Mas a história do Pervitin não terminou com a queda de Berlim. A substância não desapareceu após a derrota alemã. Na prática, ela foi apenas reembalada. Durante as décadas de 50 e 60, o composto chegou aos Estados Unidos. Recebeu o nome de Obitrol. O objetivo comercial era simples: perda de peso e aumento de energia. Anos depois, a fórmula do Obitrol passou por ajustes. O produto recebeu um novo nome, amplamente conhecido hoje: Adderall. O medicamento é usado no tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A estrutura química atual não é idêntica ao Pervitin da guerra. Contudo, as raízes levam ao mesmo lugar. São estimulantes à base de anfetaminas, projetados para manter o foco e o estado de alerta. Na imagem, nota-se a semelhança entre as embalagens antigas e os frascos modernos. Houve também outro desdobramento silencioso. Cientistas envolvidos em experimentos nazistas com drogas escaparam da justiça. Eles não foram punidos. Pelo contrário, foram recrutados secretamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Era o início da Guerra Fria. Através de programas como a Operação Paperclip, esses pesquisadores mudaram de lado. Médicos e químicos do regime de Hitler passaram a trabalhar em projetos aeroespaciais e de armamentos. Também atuaram diretamente na pesquisa médica militar das superpotências. O conhecimento acumulado sobre substâncias químicas foi integrado ao desenvolvimento tecnológico do pós-guerra. Ouve-se o som de máquinas de escrever em arquivos governamentais. Novos nomes para antigos especialistas. Isso não foi um acidente. Foi uma escolha estratégica dos vencedores. O legado químico do Terceiro Reich foi absorvido e transformado. A ciência produzida sob o terror encontrou novas utilidades em um mundo dividido. Assim, a herança das anfetaminas militares permaneceu ativa na medicina e na defesa.
O tribunal deu a sentença para alguns, mas o conhecimento deles foi preservado. Qual é o significado de tudo isso hoje? Drogas não são boas ou más por natureza. A diferença está no uso e em quem as controla. Na Alemanha nazista, as substâncias não serviam para cura ou saúde pública. O objetivo era outro. O regime queria transformar homens em máquinas de combate mais eficientes. Por que usar drogas em uma guerra de extermínio? A resposta é simples. Elas permitiam que a agenda de violência e o genocídio fossem executados sem interrupções. À primeira vista, comprimidos de vitaminas, mas na prática, combustível para o assassinato em massa. No quadro das frentes de batalha, o cenário se repetia. Soldados marchando por 72 horas sem dormir, olhos arregalados, mandíbulas travadas. Eles ignoravam o cansaço e a fome. O resultado da mistura de uma ideologia extrema com substâncias químicas é devastador. Elas removem o medo, anulam a dor e apagam a empatia. O soldado não questiona, ele apenas aperta o gatilho. Nota-se nos relatórios militares da época, o consumo era sistemático. Milhões de doses de Pervitin saíam das fábricas direto para o fronte. Não era apenas medicina, era engenharia humana para a morte. Quando o Estado remove a consciência individual através de narcóticos, a barreira moral desaparece. A violência se torna puramente mecânica, sem remorso, sem pausas. Assim a máquina de guerra funcionou até o colapso total.